Boa noite, eu me chamo Camila Gregório, sou uma das integrantes da equipe de curadoria do Panorama. Sejam bem-vindos ao debate do 16º Panorama Internacional Coisa de Cinema. É um prazer estar com vocês essa noite, principalmente num momento como esse tão difícil. É importante ver que a gente tem se adaptado para continuar produzindo arte e cultura. Eu queria aproveitar também para falar que o Panorama tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural, pela Lei Aldir Blanc, que foi direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo do Governo Federal. Queria começar o debate apresentando os realizadores. Gustavo Vinagre, do filme Vilmar, Ana Zepa, do filme Adelaide, Aqui Não Há Segunda Vez para o Erro, e Menarca, de Lila Halla. Eu queria, pessoal, que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho assim, brevemente sobre o filme de vocês, apresentassem os filmes. Começando pela Lila. Apresentasse os filmes, apresentar em que sentido? Contar um pouquinho do processo, contar um pouquinho da história? Contar um pouquinho do filme, da história. O Menarca, a gente começou... ele é um roteiro que a gente escreveu entre duas pessoas, sou eu e a Líbia, que é uma espanhola que estudou na escola de Cuba com a gente, com o Gustavo também. E a gente começou a escrever essa história no final de 2017, e nessa época a gente estava pesquisando mitos relacionados ao feminino monstruoso, tal, e aí a gente chegou no mito da vagina dentada e nas expressões desse mito em diferentes culturas. Assim, eu fiquei um pouco obcecada com isso e passei um tempão pesquisando e tal, e acho que esse foi um dos pontos de partida da história. Assim, acho que o Menarca também é um filme que nasceu, acho que de uma raiva de um momento político que a gente estava vivendo. Assim, eu acho que outro dia a gente estava fazendo uma conversa e eu até lembrei, assim, que acho que um dos primeiros pontos de partida, umas primeiras conversas que a gente teve dentro da criação desse roteiro foi a partir do momento em que teve aquele encontro sobre democracia no Sesc Pompeia, em São Paulo, que a Judith Butler veio participar, e aconteceu esse protesto fanático, super conservador na frente do Sesc Pompeia e tal. E aí uma das mulheres que estava lá, isso foi antes do governo Bolsonaro, mas já foi assim, né, o prelúdio do que viria a ser. Tinha uma mulher segurando um cartaz, assim... menina nascida menina, ou menina menina rosa, rosa para menina, azul para menino, tal, e com um laço patético, cor de rosa na cabeça, assim, isso, e que vinha a ser de fato o prenúncio da primeira fala da Damares, assim, no começo do governo do desgoverno, né? E aí a gente, então eu acho que assim ali foi nascendo uma raiva também que a gente foi trazendo para a história. Tem vários são várias coisas, né, que acontecem assim no processo da criação de um roteiro, mas acho que esses dois pontos de partida foram bem importantes para a gente, assim. Aí eu passo a bola, depois eu falo um pouquinho. Eu queria ouvir a Ana. Então, bom, eu sou Ana Zepa, né, natural de Natal, Rio Grande do Norte, e radicada em São Paulo, que é onde eu realmente desenvolvo aí a minha história artística. Adelaide Carraro surge em minha vida, eu sou atriz, né? Essa é minha primeira empreitada como realizadora, e aí a minha vida de atriz que me traz a realização, assim, organicamente, né? Atriz e escritora. A partir de um convite que eu recebi de Marcelino Freire, em 2016, para integrar um projeto dele chamado Autores em Cena, que seria uma homenagem a Adelaide Carraro, que até então eu nunca tinha ouvido falar.
E tudo que Marcelino me chama, eu digo, vou dizer sim sempre, porque é mestre, sou fã, tudo. E aí, sim, vamos, não conheço, mas vamos, seria os 80 anos dela, né? E aí comecei a ir atrás de livros dela. E a minha surpresa foi que nas livrarias não existia, só existia um título, e, na verdade é uma série de títulos, que é o Estudante, que eram livros adotados em escolas, né? Outra pegada, outra Adelaide, na verdade. E aí comecei a pesquisar na internet, né? Eu fiz, quem é essa mulher? Que é misteriosa, assim, tem mais de 40 livros publicados e não tem nenhum na livraria. E aí comecei o primeiro impacto foi a partir dos títulos dos livros, né? Eu vi assim, Eu Mataria o Presidente, Falência das Elites, A Vingança do Metalúrgico, Orgia na TV, tipo, os títulos já, por si só, para mim, já eram uma coisa, meu, cara, tem todo um universo aí, como que eu nunca tinha ouvido falar de Adelaide Carraro? Assim, a pergunta foi o que me moveu a seguir pesquisando Adelaide. E aí eu participei desse projeto, né? Na ocasião, nós lemos 3 livros, éramos 3 autoras em cena, dialogando nossos textos com os textos de Adelaide. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa com Adelaide. E comecei uma pesquisa para um possível solo. Vou fazer um solo aí a partir da obra dela e tal. E junto dessa pesquisa para esse solo, eu vi que era muito escasso também material sobre ela. Os rastros dela eram muito escassos, assim. Você também dá um Google, dificilmente aparece coisas sobre ela que não seja diretamente o estudante. Várias pessoas fazendo coisas sobre o estudante na escola, coisas do tipo. E aí, como eu tenho uma coletiva de cinema com outras 2 atrizes, que também nos encontramos num processo teatral, que é a Luz Bárbara e Ana Carolina Marinho, propus que a gente fizesse, se elas topavam, né? Vocês estavam seguindo uma pesquisa documental, numa primeira empreitada minha como realizadora? Sim, então pronto, aí começa. Inclusive, já encontrei a Lila, é engraçado a gente, assim, né? Se encontra no pitching de edital, a estreia do filme Tiradentes, estávamos na mesma sessão, aqui no Panorama, a mesma sessão, estou amando isso. E aí começa-se a busca por Adelaide, né? Entendendo um pouco a persona de Adelaide a partir disso, hoje em dia eu tenho muito mais perguntas do que respostas, assim como eu tinha no começo, porém as perguntas são diferentes. Fui entendendo um pouco da persona de Adelaide e compreendendo que seria interessante colocar ela buscaria os próprios rastros dela, assim, entendendo um pouco de como ela se coloca como personagem dos livros, enfim, muito dona de si, assim, né? Então, utilizei esse dispositivo para buscar esses rastros, que eu acho que é um filme de busca. Ela se colocava como escritora-repórter, então a gente traz isso para o filme na busca pelos rastros dela. Tem muito mais coisa para falar, não dá conta 20 minutos, assim, então foi um recorte realmente dentro do possível, né? E acho que é isso. Também passo aqui agora para o Gustavo, depois a gente volta. O meu filme começou quando eu estava lançando o meu primeiro curta-metragem, que é o Filme Poeta Cego, que é um filme sobre o Glauco Matoso, que é um poeta aqui de São Paulo, que é sadomasoquista, tem fetiche por pés e que é cego. E aí o filme ia passar no Mix Brasil, se não me engano, e aí eu cheguei para a sessão, que ia ter um debate, e aí na porta do cinema estava essa senhora, muito loira, de salto alto e de vestido de veludo azul. E ela falou, eu sou muito amiga do Glauco, eu quero que você me conheça, eu preciso te contar minha história. E aí ela assistiu a sessão, e aí em seguida a gente foi tomar um café, e ela me contou a história da vida dela inteira, e eu já tinha ouvido falar dela, porque eu tinha um professor que era muito meu amigo na Letras, onde eu estudei Letras antes, que era sadomasoquista, e aí o contato com o Glauco, ele tem 2 poemas dedicados a Vilma, então eu já sabia mais ou menos quem ela era, mas eu nunca tinha lido nada. E aí essa conversa foi muito impressionante. Eu falei, gente, se tivesse uma câmera aqui, já era um filme perfeito.
E aí eu descobri que ela mora na cidade onde minha mãe mora. Então, quando eu ia visitar minha mãe, eu passei a visitá-la e ela me deu os livros dela e a gente começou a ter uma relação. E era muito um personagem muito perfeito para o que eu estava buscando, assim, que já vinha de uma investigação entre os limites de documentário e ficção, que são esses personagens que criam mundos para eles mesmos. Era novamente um personagem que era dividido entre ele mesmo e um pseudônimo que ele tinha criado para poder viver fantasias sexuais ou até mesmo, enfim, a vida literária com um pseudônimo. E aí eu pensei, bom, é isso. E aí eu sempre me autoimponho alguns... Quer dizer, isso já vem mudando, assim, mas eu acho que no começo, quando eu comecei a fazer cinema, eu sempre me impunha, e talvez até hoje, assim, algumas coisas de uma escassez muito aguda, porque, enfim, algo que me desafiasse. Então, o meu desafio era, eu quero fazer um filme com essa mulher falando, contando essas histórias, e que esse filme seria filmado com 2 câmeras, uma de cada lado, e que toda vez que a gente mudasse de câmera, a gente pulasse o eixo e que, enfim, falasse dessa dicotomia entre ela mesma, a Edvina, que é jornalista e mãe de família e que teve que criar 3 filhos com um marido acamado, e a Vilma, que é uma dominatrix que escreve contos eróticos. Então é isso, é um filme muito simples, que a gente filmou em 2 dias. No dia anterior, eu tive a ideia de chamar a Juliane Elting, que é a atriz que faz a Wanda, que é uma espécie de secretária e submissa, a Vilma, que fica atrás dela no quadro, lendo os contos para ela, porque eu percebi que a gente precisava desse amparo, dela relembrar os contos, porque muitas vezes ela se confundia na memória dela, muitas coisas. Então, eu acho que isso também foi fundamental para estruturar o filme, ter essa outra personagem com ela, que também é uma espécie de reflexo dela mais jovem, como se fosse um duplo dela, né? E aí esse filme eu filmei em 2014 e finalizei em 2020. Foram, tipo, 6 anos para... Enfim, nesse interim fiz outros filmes no mesmo estilo, com personagem só. Mas eu lembro que eu acho que eu desconfiava que talvez eu não conseguisse fazer um filme com tão poucos elementos. Eu acho que eu precisei testar outras coisas para voltar à montagem desse e chegar num ponto em que eu ficasse satisfeito de fato. Bom, eu acho que é isso. Só por curiosidade, essa pausa, então, foi uma pausa, uma escolha sua, de pra deixar esse tempo... Na verdade, Não foi um motivo externo, assim. Eu comecei a mexer no material e algo me causou uma repulsa ao material, assim. Eu sentia que eu não tinha dirigido o suficientemente bem ela, porque eu sentia que ela mudava muito de assunto, eu tentava trazê-la de volta, e tem a questão da idade, às vezes ela se esquecia, e aí retomava e mudava muito de assunto. E aí eu me senti um pouco perdido mesmo. E aí eu fui deixando passar o tempo. E aí eu acho que a edição, a montagem contribui muito para que essas histórias estejam bem costuradinhas. E, por sorte, a gente filmou com 3 câmeras. Então, a gente conseguiu criar uma coisa mais coesa, assim, porque eu conheço as histórias e eu sabia que, às vezes, havia falhas na maneira que ela contava. E eu acho que também por estar presente com a câmera, eu acho que é um personagem que tem essa dicotomia muito grande entre gostar muito do que ela faz e da rebeldia dela e do que ela escreve, mas também querer muito agradar uma imagem do que ela imagina que as pessoas têm dela, da família dela, da religiosidade dela.
Então, por exemplo, quando eu liguei a câmera no processo de filmagem em si, o jeito que ela contou era muito diferente do primeiro dia que ela me contou, que não tinha câmera, que era muito mais desinibida e muito mais precisa também no que ela queria contar. E também durante as filmagens tinha esse empecilho que era que ela levou o namorado dela com ela. Então, acho que... E ela queria que ele estivesse presente. Então, tudo isso eu acho que também causou essa dificuldade dela, às vezes. E, enfim, eu acho que ela conta várias coisas e tem várias coisas ditas. Era muito mais o como que eu acho que eu tive que reestruturar na montagem. Interessante. Eu queria comentar um pouco, Lila já trouxe isso na sua fala inicial, assim, mas dentro desse momento brasileiro, assim, mas de alguma forma também que dialoga, né, mundialmente, mas assim, muito presente no Brasil, de um crescente conservadorismo, assim, né? Eu acho que os três filmes, eles trazem muito, eles lidam diretamente com isso, né? Assim, eles provocam nesse sentido de uma sexualidade feminina, etc. Eu queria ver como vocês imaginam esses filmes inseridos assim nesse mundo, assim, como que ferramentas, né? Esses filmes trazem para a gente dialogar com esse momento que está acontecendo. É, podíamos começar por Lila de novo? Eu acho que o Menarca foi, de alguma forma, uma maneira minha de lidar com tudo isso, assim, né? E sei lá, quando a gente está construindo um filme, a gente está construindo um universo, e um universo que vai ser visto, que vai ser percebido, que de alguma maneira você também está construindo novos possíveis arquétipos, assim, né? Novas possíveis narrativas. E era um momento enfim, do momento em que a gente começou a trabalhar nesse roteiro até que, de fato, quando eu conheci a Ana na fila do pitch, foi logo depois do segundo turno, né? Foi. Foi logo depois do segundo turno, assim, as expectativas eram tenebrosas, assim, né? E nesse processo o roteiro também foi mudando, né? E eu acho que tinha uma coisa para mim eu acho que eu me sentia tão encurralada por todos os lados, assim, que para mim uma ferramenta possível de lidar com tudo isso era a força da imaginação, assim, não só para mim, mas para a personagem, sabe? Então acho que de alguma forma sim, acho que essa resposta simbólica que o Menarca traz, que foi um processo importante, que é um processo de empoderamento dessa menina, mas que também foi um processo importante de lidar com todos esses demônios, assim, né? Internamente também. Eu acho que o surgimento, inclusive, do desejo de continuar assim com a Adelaide parte muito, que eu nem mencionei, assim, mas o primeiro livro que eu li dela é Eu Mataria o Presidente, e foi 2016, depois do golpe. Assim, eu escolhi o título porque eu falei, né, mataríamos talvez o presidente, e fui ver o que era. E era um livro sobre maus tratos na infância, uma garota órfã, órfã da Revolução de 30, como dizem, e é bem político, né? Muitas coisas de Adelaide é colocada como uma escritora maldita, assim, também, e é muito misturado, e aí não é erótica, é pornográfica, mas tem muito político, pelo menos, assim, no recorte que o filme traz, tem isso, inclusive a partir da libertação da mulher, né? Assim, tipo, que as mulheres que traiam mesmo, a mulher livre, a mulher... eu acho que o que eu reflito bastante, assim, me encontrando com o conteúdo de Adelaide, é que muita coisa não mudou, sabe?
A gente está falando de uns anos 60 e 70, e tem muita coisa que, tipo, tem livros dela que fala de contrabando de cocaína nos aviões da FAB nos anos 70. A gente, tipo, teve isso agora, assim, sabe? É, é muito... É muito maluco. Claro, tem umas coisas, assim, né, que a gente... Espero que a gente tenha avançado na discussão, mas tem muitas intersecções com o período que ela escreveu isso, nos anos 60 e 70. Então, eu acho que é uma ferramenta, inclusive o próprio apagamento, né? Por que a Adelaide foi esquecida? Por que a gente fala de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, e não fala de Adelaide? Ou a própria Vilma, assim, que é porque a Vilma eu já consigo ver também um recorte bem mais específico, né? Mas que eram contemporâneas, assim, Cassandra Rios, sei lá, assim, acho que tem, e isso por si só, eu já acho que é um dispositivo de reflexão, né? Por que esses rastros são difíceis de achar? Se é uma mulher que também olhava muita coisa pelo buraco da fechadura, como diz Nelson Rodrigues dizia, né? E ela dava nomes, então era uma literatura meio disso, meio investigativa, de denúncia, às vezes, sei lá, ela também se colocava como um personagem ali, né, dessa escritora repórter que está pesquisando tudo isso. O que eu fico muito feliz, assim, bom, o filme estreou em Tiradentes e teve essa vida só até agora, né, e agora está entrando na segunda possibilidade aí de audiência, mas o que eu fico muito feliz com os retornos é que das pessoas querendo ler Adelaide, querendo saber quem é essa mulher. Nossa, eu queria saber mais, eu nunca ouvi falar o livro dela, e que livro eu posso ler? Isso, para mim, é uma ferramenta também de alteração de imaginário, assim, sabe? De voltar um pouco para pessoas que construíram também uma história, seja na literatura. Tem livro dela que foi transcriado para o cinema, Na Boca do Lixo, mas também não se fala muito. Inclusive, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas então, vou falar assim, que eu senti... Fique à vontade. Que falando até que eu acho que tudo isso é político mesmo, assim, eu senti que na pesquisa pelos rastros de Adelaide, eu tive muita dificuldade de que as mulheres que eu encontrei, artistas que sabiam da obra dela, quisessem falar sobre. Eu achei isso muito curioso. Tanto que tem mais leitoras no filme, tem leitoras falando dela. E pessoas do meio literário são homens. Eu achei isso muito simbólico também, assim, fiquei, nossa, mas eu queria... E eu achei, gente, teve gente que não quis falar, teve gente que falou assim, não, eu não sei, não tenho muita coisa para falar dela, ou teve alguma experiência com a obra dela, mas não quis desenvolver, sabe? Falou, não tenho nada para falar sobre ela. E na época que a Adelaide foi revelada, assim, né, com esses livros bombásticos que falava do caso dela com o Jânio Quadros e Paiuá, esses anos 60 aí, ela foi indicada ao Prêmio Juca Pato. E aí a própria classe literária não enxergava ela como uma escritora de valor literário. Então, tem jornal que a Clarice Lispector fala assim, eu nunca ouvi falar, não sei do que se trata, não sei quem é, falando assim, dando uma opinião sobre a presença dela, ela ter sido indicada ao Juca Pato, sabe? A Lígia Fagundes Telles também faz uma fala assim, e isso é uma coisa que eu gostaria de investigar mais, de entender por quê, o que é que pega, assim, sabe? Porque que algumas mulheres não se dispuseram a falar sobre ela, a não ser o recorte. As leitoras são super empolgadas, assim, super, várias, que nem entraram todas também. E você imagina que isso é de alguma forma assim um reflexo de um tabu? Talvez, porque que nem tem um dos entrevistados, né, de Adelaide, que fala assim, até os intelectuais liam, mas não queriam falar que liam. Acho que tem, assim, e uma pessoa especificamente, ela tinha tido contato com a obra dela
é uma artista que participou de um projeto que era a partir da obra de Adelaide, no passado, e ela não, nitidamente, ela não queria se encontrar com esse passado dela. E eu tive que ter todo cuidado e respeitar, mas eu acho bem simbólico, assim, também. Esse filme, para mim, eu fiquei também com vontade de fazer muito mais coisa, mas eu tinha que terminar o filme, né? Então, eu fui tomando as decisões e escolhendo que narrativa era melhor para iniciar um registro atual, contemporâneo sobre a Adelaide, assim. Maravilha. Gustavo. Então, para mim tem uma força imensa ter a Vilma, hoje em dia com 80 anos, pondo a cara lá no filme e falando sobre esses contos ultrapornográficos e que falam de poder, né? De fetiche, de sadomasoquismo, papéis de poder. Enfim, a gente vive num mundo que até hoje existem muitos tabus ao redor da sexualidade, ainda mais em relação à sexualidade feminina. Então tem uma mulher da idade dela que escreveu tudo isso numa época complicada. Enfim, me parece de uma força muito grande, e eu acho que para esse momento de agora também o que me parece uma boa ferramenta do filme é justamente trazer também esses conflitos que ela passa, assim, de ela não ser apenas uma mulher empoderada e que escreve tudo isso, e que é fodona e que lacra, mas que também é uma mulher que cresceu na época que ela cresceu e que tem vários conflitos na cabeça dela, vários, enfim, questões que ela foi educada, né, na religião e com o marido violento então eu gosto também dessa qualidade, sei lá, cotidiana dela, assim, que ela poderia ser a vovó de qualquer pessoa, mas que tinha uma vida dupla. Eu acho que esses pontos ajudam a tentar unir esses mundos, porque eu tenho certeza que a Vilma tem vários moralismos dentro dela, apesar de ser essa pessoa. Isso, conhecendo ela bem, não sei se isso transparece no filme, mas eu acho bom, né, porque parece que une um pouco desses mundos que estão tão em choque na nossa sociedade hoje, né, esses contrastes. E aí traz para uma pessoa só e meio que mostra que tudo bem, tá tudo bem ter essas coisas, né? Enfim, eu acho que meio que dá uma humanizada para ambos os lados, de certa forma. Eu acho que é isso. Massa. E eu acho que também ter ela falando, desculpa, é porque agora eu lembrei da Lila falando como é que você falou? Mitos de quê? De mulheres... Do feminino monstruoso. Eu acho muito importante também ser uma diretora mulher reinventando esse feminino monstruoso, né, que geralmente é muito da visão de diretores. Enfim, estou usando Possessão, que é tipo o feminino monstruoso, mas que é o outro que é o feminino monstruoso, né? Não é quem conta. E no caso do seu filme é a partir da visão da mulher. E para mim era muito importante que fosse muito sobre a Vilma falando e menos sobre a minha visão sobre ela. É claro que tá lá toda a minha visão sobre ela, inevitavelmente. Mas queria muito que fosse esse filme através dessa fala, porque eu achava que essa fala era muito poderosa. E tendo ela viva, eu queria muito aproveitar isso. É um impacto mesmo quando a gente vê o filme, aquela imagem dela senhoril, e aí quando ela começa a falar sobre o tema, assim, acho que é algo chocante mesmo. Brinca com o imaginário, assim, né? Eu acho isso incrível. E também essa coisa que você não sabe se é ela mesma, né, ou se é a personagem, vai ficando meio
misturado, assim, é muito bom, porque pode ser, ela é tudo, né? Ela é as duas coisas, assim. Eu achei massa. E ter a Wanda ali, parece uma coisa meio também dela se ouvindo a própria consciência dela, assim, sabe? Uma coisa meio do divã. Fiquei pirando nisso. Achei muito bom. Sim, eu penso na Wanda como isso mesmo, como uma espécie de inconsciente, subconsciente. Ela vai pescando as coisas, as memórias. Massa. Lila, é interessante estar ouvindo eles falando de como eles foram de encontro às personagens, né? Assim, num lado mais documental. Queria que você falasse também como você chegou nessas personagens por esse lado ficcional também, assim, né? Quem são esses personagens? Se você quiser falar também da relação com as atrizes também. Eu acho que é porque a gente, como partiu do mito, né, as personagens vieram nesse segundo movimento, mas eu acho que a situação de alguma forma estava dada pelo próprio mito, assim, né? A gente, o mito da vagina dentada vem de um imaginário masculino que em todas as suas expressões, nas diferentes culturas em que ele aparece, que se tem registro dele, assim, ele é uma história usada para legitimar estupros, né? Então é para destruir os dentes da vagina dentada que a gente, né? Enfim, que não a gente, mas que se usava, ou aparatos tenebrosos de tortura na mulher, ou umas gangbangs aí, um monte de caras limpando o caminho para um rei se casar com uma mulher e sem correr o risco de encontrar uma vagina dentada no caminho, assim, né? Então, que esse filme ia tratar dessa violência sexual, desse ataque à sexualidade de uma mulher, né, isso estava dado, e como nasceu a Balbo, como nasceu... Acho que a Balbo, enfim, a Balbo é uma criatura que também está, por um lado... inspirada numa figura mitológica, que é uma deusa grega que abre as pernas e mostra os segredos para as pessoas, e em algumas leituras do mito isso faz com que as pessoas riam. E eu tinha um pouco uma pira assim com essa ideia da Balbo, porque para mim esse riso era um riso de nervoso de pessoas que não estão acostumadas a ver uma vulva e a lidar com uma vulva, assim. Então, na nossa interpretação dessa nossa Balbo, enfim, é uma leve inspiração, né, que está aí nesse personagem, não é, mas leva o nome dela, né? E para a gente tinha esse lugar onde ela abria as pernas para essas meninas e mostrava revelava os segredos do mundo, assim, revelava o que elas precisavam saber, né? E aí eu tenho uma coisa com essa ideia do monstro também, monstro, né? Que não, para mim não é monstro como monstro, mas é alguém que vem te mostrar algo, assim, né? E a gente discutiu isso muito no processo da criação da Balbo, assim, que era essa figura que vinha revelar uma coisa muito importante, assim. Então acho que no processo de casting, assim, as meninas tentando elaborar como fazer esse processo enorme algo curto, assim. Eu acho que quando a gente começou o processo de elenco, eu trabalhei muito com a Nathalie e com a Amanda, que fazem a Nanã e a Mel,
e eu acho que as personagens têm muito delas e o roteiro hoje tem muito delas também, assim, o filme tem cenas que nasceram do processo com elas, assim, né? Então, quando a gente entendeu o que era a gente, que esse processo desse filme ia ser feito entre a gente, e a gente fechou o casting, a gente começou a ensaiar, e a gente criava várias brincadeiras, e elas traziam umas músicas que elas adoravam, e a gente ficava dançando essas músicas juntas, e era uma coisa meio era antes do ensaio das cenas sérias, né? E isso, de alguma maneira, além de criar uma relação de confiança entre todas nós, assim, que foi maravilhoso, isso criou um repertório corporal entre a gente, assim, que terminou sendo as cenas do pier e a cena final, que foram coisas que não estavam no roteiro, foram coisas que foram nascendo no processo com elas, mas que foram através dos ensaios anteriores, assim, a hora que chegou lá para filmar, a gente já tinha um mundo nosso, assim, de bichos que a gente imitava juntas, e de danças malucas que a gente fazia, e que a gente ia tirando, assim, momentos, e que foi entrando no filme, que são uma parte muito importante dele, né? Então, eu acho que sim, que apesar de ser uma ficção, a história tomou muito de todo mundo, né? Da fotógrafa, da pessoa que fez o som, de todo mundo. Aí vai todo mundo reescrevendo junto, assim, né? A locação, o processo, o que dá ruim, o que dá bom que você não esperava, né? Então, mas sim, acho que o elenco foi uma parte muito importante do roteiro, assim. A preparação de elenco durou quanto tempo? Curiosidade. A gente ficava ensaiando nos finais de semana, né? Porque elas tinham escola, naquela época que ainda tinha escola. Então, eu acho que a gente fez uns 8 encontros, assim, uns 4 finais de semana seguidos, antes da gente descer para a praia e aí ficar lá todo mundo intensivão. É que chega lá, não tem mais essa intimidade, não tem mais essa situação mágica que a gente criou, aí já é outro rolê, assim, né? Mas acho que a gente deve ter ensaiado uns 8 dias seguidos, assim. É impressionante se conhecendo, inventando coisas, ensaiar, isso tem ensaio, né? Sim. Eu fiquei impressionada, eu gosto muito da atuação delas no filme, assim, é incrível. Elas são maravilhosas. Tem uma pergunta, Gustavo, que eu imagino que você já tenha respondido muito, porque, como você mesmo comentou, parte da sua obra você leva muito nessa mistura entre o ficcional e o documentário, né? E é um clássico também, assim, depois de assistir o filme, se perguntar onde está a ficção, onde está o documentário, onde está supostamente essa realidade, tentar desvendar, assim, esse mistério, pegando o diretor no pulo, assim, né? Ou tentando descobrir nesses momentos. Mas, assim, falando um pouco sobre isso, mas não necessariamente nessa movimentação de tentar desvendar dali o que é ou não verdade, ou separando tudo necessariamente numa verdade ou numa ficção. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as duas personas dessa personagem, assim, sobre Vilma e sobre como é o nome dela? Edvina. Vilma e Edvina. Então, em geral, eu sei dizer o que é mentira e o que é verdade. Mas nesse filme eu realmente não sei dizer. Eu acho que realmente tem coisas que só ela vai saber, né, se é real ou não. Mas justamente isso, né? O que é realidade, o que não é. É isso, me interesso muito por esses personagens porque eles têm essa capacidade imaginativa de deixar esses mundos muito friccionados, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, que é que eu uso
os fetiches, os sonhos dos personagens como um material de arquivo. E que, a partir disso, a gente recria coisas, né? Agora, falar sobre Vilma e Edvina. Eu acho que a Edvina é uma mulher, do meu ponto de vista, uma mulher que cresceu num mundo que não existe mais, que cresceu em Taubaté, cresceu perto da fazenda do Monteiro Lobato, que veio de um mundo, totalmente rural, e que estudou em colégio de freira, que passou muita dificuldade, e para quem o casamento era a única possibilidade, porque era o que se fazia. E, para mim, a Vilma é tipo o contrário, uma mulher urbana, completamente urbana, que viaja, que está no controle da sexualidade dela, que não, enfim, não presta contas a ninguém, que é independente. É tudo que eu acho que a Vilma realmente desejava, não realmente, acho que, enfim, ela também desejava essa outra vida, e que ela pôde viver através da ficção. Agora, se algumas das coisas foram realizadas, de fato, enfim, eu acho que fica claro que sim, né? Só que ela usa sempre esse discurso da Edvina, que é o discurso moralista, digamos, que ela fez isso porque ela foi obrigada, de certa forma, pelas circunstâncias, porque o marido ficou acamado e ela não tinha mais emprego, então ela tinha que escrever esses contos e vender para revistas pornográficas para conseguir sustentar Ela chega a dizer muitas vezes, eu acho que não ficou nenhuma dessas vezes no filme, mas pessoalmente que ela detesta sadomasoquismo, que ela não é sadomasoquista. Mas quando ela fala sobre isso, o olho dela brilha. Você vê que ela está lá no jogo, totalmente. Então, acho que a Edvina cria subterfúgios para ela mesma acreditar que ela não está fazendo nada errado. Ela só fez como mãe, para sustentar os filhos e salvar as crianças, sabe? Mas acho que, no fundo, ela está dando vazão, sim, a um desejo represado que estava lá, né? Enfim. Acho que é isso. E, Ana, como que você falou que você também tem uma relação com a literatura, né? Tenho. Eu trabalho nas expressões de teatro, literatura e cinema, meio tudo junto, assim, meio, às vezes, bem loucura na cabeça, né? Tipo, crises. Ai, por que eu quero fazer isso? Enfim, e aí começo a minha história na literatura como poeta, sou poeta, e tenho um livro de contos também. Eu me interessa, assim, sabe? Tipo, o teatro, eu já fiz dois projetos de transcriação de Marcelino Freire e de Mia Couto para o teatro. E aí chega aqui a Adelaide Carraro, me parece orgânico, assim, sabe? Também, assim, os universos se costurando entre eles. Sim. E é isso, agora eu estou a fim de fazer estou trabalhando num roteirinho aí de ficção, um curtíssimo, assim, vamos ver. Gostei da brincadeira. Aí tô me E você experimentando. já pode dar um spoiler sobre que área, pelo menos, você está investigando no curta? Então, sim, tem esse recorte nosso, né? Mulheres existindo. Eu fico até refletindo sobre isso. Eu fiz, cara, a gente às vezes tem que realmente falar sobre umas coisas mesmo, né? Porque é quase que não tem como passar. A gente fica, às vezes, discutindo muito umas coisas que já podiam ter passado, assim, e a gente está falando sobre outra coisa, sobre as pessoas, assim. Mas, enfim, esse recorte, e aí é uma narrativa costurada pela questão do aborto, mas ainda está muito, assim, no começo, sabe?
a partir de um caos que eu ouvi de uma amiga, assim, aí na hora que ela contou, ela tipo, estava quase contando um conto, eu fiz, uau, isso daí gostaria de desenvolver num roteiro de um curta. Você, tudo bem por você? Ela, claro, aí pronto, eu troquei umas ideias com ela, deixei um pouco ali, aí agora eu estou voltando, assim, nele. E aí, diferente de outras vezes, eu não quero estar como atriz, por exemplo, eu gostaria realmente de dirigir, de me experimentar, né, na direção de uma ficção. Embora eu ache que Adelaide, por mais que seja, é isso, é um recorte documental, mas tem toda uma coisa ali também de trazer. O meu dispositivo de direção era, a partir de agora, eu sou Adelaide Carraro, então eu conversava com as pessoas como Adelaide Carraro. Quando eu decidi que a câmera seria Adelaide, que eu gostaria que também os espectadores né, se sentissem ali também um pouco como Adelaide, né? As pessoas falando para Adelaide. E aí foi até uma pessoa que numa conversa falou isso, mas você foi atriz também no filme de alguma Sim. forma. Eu realmente assim, serviu assim que ele disse, eu achei interessante. Então acho que está tudo meio misturado, a poeta, a atriz, a realizadora. Eu acho que sobretudo assim, eu gosto ultimamente de me definir como uma realizadora nessas expressões. Aí eu vou fazendo o que o corpo pede, o que está batendo, como dá, enfim, acho que é um pouco o que é a vida hoje também, quando você tem muitos desejos, né, também. Sim. O nosso tempo está acabando, na verdade. Eu queria convidar vocês a fazerem qualquer reflexão final, assim, sobre os filmes que vocês queiram fazer, assim, principalmente, de novo, trazendo sobre essa questão de... Desculpa pelo barulho. E trazendo por essa reflexão da, da busca por provocar, né, provocar o cinema através dessa sexualidade feminina falada de uma forma expressiva ou indo de confronto com isso. E, e também, assim, já fazer essa fala final para a gente ir concluindo o debate. Tá, A gente alguém? pode... Falhou Vai, aqui, o que é que você Lila! falou, Lila? Pode ser o Gustavo. Obrigada. Ai, meu Deus. Não sei como responder. Não sei como falar. Eu acho que o meu filme eu tento muito provocar também muito através das lacunas que o filme deixa. Muitas vezes as histórias não são totalmente encerradas e se muda de assunto, e próprias imagens pornográficas que tem no filme, elas estão recortadas, são recortes de revistas onde ela publicava esses contos, que às vezes estão reenquadradas e você só vê pedaços. Então, acho que não sei, acho que é convidar as pessoas a deixar a imaginação fluir e preencher essas lacunas, e ouvir essas histórias e tentar imaginá-las, né? Eu acho que é muito bom quando você sente que o espectador vai por esse caminho, assim. Então, a minha provocação é mais nesse sentido. No filme Para Poeta Cego, que é o meu primeiro curta, que também jogava com o sadomasoquismo e com a cegueira e com o que você podia ver e com o que você não podia ver, muitas vezes eu recebia dos espectadores, por exemplo, eles falavam, nossa, aquela cena que o cara faz xixi em você, que nojo, não consegui olhar. E não existe essa cena, por exemplo. Essa cena, não existe a imagem, é tudo por som, enfim, a gente corta antes, você não está vendo aquilo. E muitas vezes as pessoas têm essa sensação, e isso me dá um prazer imenso, assim, quando eu recebo esse tipo de resposta. Então, é isso, acho que é tentar aceitar essa provocação e essa escassez
recurso, supostamente, autoimposto pelo filme, de ter um poucos elementos e tentar preencher e dar vazão aí para os seus desejos e imaginação. É isso. Ana? Ai, eu também estou igual ao Gustavo, eu não sei o que dizer, não. Assim, eu acho que, como fala final, deixou também um convite à escuta mesmo, sabe? A escuta dos temas, a escuta dos tempos. Acho que para cada pessoa é uma experiência muito diferente, né? Com todas as obras, que camadas a gente se prende, assim, né? Então, eu faria um convite meio nesse sentido, porque a gente está falando de, no caso, assim, eu e Gustavo, né, de pessoas que construíram uma história aí ao longo dos tempos e que seguem reverberando hoje. Então, acho que é uma escuta necessária, assim, sabe? Dessas mulheres que também ficaram silenciadas, assim. E eu acho que o filme da Lila traz justamente essa coisa, não, vamos subverter, a gente vai, né, também contar a história da gente do jeito que a gente acredita, assim. E como eu disse, eu acho que cada pessoa se relaciona com a obra por uma camada, assim, né? Se vocês três assistiram um filme, os filmes a gente acessou lugares diferentes, certamente. Então é isso, procurem saber quem é Adelaide Carraro, essa escritora que teve mais de 40 livros publicados, teve livros censurados, foi perseguida, uma pessoa complexa, assim como o Gustavo falou da Edivina, da Vilma, uma pessoa que tinha um discurso, pode-se dizer feminista, mas questionava o feminismo, assim, tem falas dela complexas nesse sentido, então a complexidade também dos tempos, né, e das pessoas. Acho que se o filme leva a essa leitura, é legal também chegar com esse olhar e essa escuta, sabe? Para o material, para a obra dela. É isso. Quero ver seu Obrigada. filme, que eu não vi ainda. Não vou ver. Nessa sessão. Pois veja, pois veja. E aí, Dialogam aproveitar bastante. também... Hã? Não, eu acho que você deveriam ver, porque dialogam bastante, né, os filmes, assim, Super! em Não, algum super, lugar. quando eu vi, eu fiz, caramba, meu, tem tudo, assim, eu acho que tem tudo a ver, essas personagens, assim, sabe? E eu via muito, ouvindo Vilma e a Divina, e isso, eu não sabia, gente, quem será que está falando agora? E via um pouco dessa complexidade também que eu vejo em Adelaide, que tem um moralismo nos livros, enfim, e ao mesmo tempo tinha essa coisa libertária, assim, sabe? Fiquei bem feliz, assim, de que o debate tenha sido entre esses três filmes, assim. Lila é isso, já venho aí numa coisa com ela, e acho que tem tudo a ver, porque eu acho que Vilma, Adelaide e as personagens que Lila traz, elas têm a sua monstruosidade por trás, que é a existência como mulher também, isso parece que, né, por que eles têm medo delas, por quê? Então, vejo esse diálogo mesmo assim, entre os três filmes. E aí agradecer também o convite, obviamente, e tudo. Estou bem feliz de estar aí seguindo para o segundo festival, que seja o segundo de muitos. Com certeza será. Obrigada. Lila? Acho que está tudo super dito, assim, mas eu acho, bom, em relação a um convite, acho que fica o convite para a gente olhar para os mitos e olhar para as histórias que escrevem com mãos invisíveis, né, e que é parte do nosso processo, olhar, desconstruir, tomar e tomar decisões conscientes sobre as histórias que a gente quer escrever nos roteiros e na vida, assim, né? O que o filme
quer provocar, eu quero que o filme provoque revoltas. Boa! Pô. Acho que se puder ficar uma mensagem aí, é isso, assim, que toda... Quando o sistema que opera é opressor, a subversão é um caminho, a transgressão é um caminho, e, por que não, a luta armada, assim, sabe? Fica aí como provocação. E aí, em relação ao... enfim, agradecer muito, né, o Panorama para dar essa janela e esse espaço de encontro. Eu acho que está sendo uma coisa muito doida fazer um caminho de festivais sem ter contato com o público. É uma parte muito importante do processo do filme, do processo como realizadora, do processo para a equipe. Então, deixar também um convite para um diálogo, assim, porque o filme, é verdade que o filme acaba chegando para uma quantidade enorme de pessoas por estar numa plataforma online, mas tem uma parte que não acontece, que é esse encontro, né? Então, queria abrir esse caminho, assim, para que as pessoas que tenham vontade de conversar, de trocar, de perguntar, para a gente abrir esse diálogo mesmo, porque faz falta. Faz Isso, muita falta. Mas, obrigada. Também concordo com tudo assim embaixo. Também. Nos busquem no Facebook, falem com a gente. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de todos, desejar muita saúde para a gente, para todos nós, e que esse momento passe logo, para que a gente possa se encontrar em outros momentos, fisicamente, com o público, com a tela de cinema. Pois é. E é isso. Saúde! Até lá, que a gente siga se adaptando. Obrigado. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Tchau. Saudade, Lila. Saudade. Tchau, tchau.